Quero convidar você para abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Diz assim: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando-nos os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-os dentre os mortos e fazendo-os sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, eu não sei se vocês já ouviram falar na bomba Tesar, ou Tessar, não sei como é que se fala, porque é uma bomba russa. Essa bomba, atualmente, ela é a bomba mais poderosa do mundo. Para vocês terem uma ideia, ela tem condições de ter um poder 3.800 vezes maior do que a bomba de Hiroshima. Vocês se recordam que na Segunda Guerra Mundial, a bomba de Hiroshima caiu. A bomba caiu na cidade de Hiroshima e devastou aquela cidade a ponto de deixar ela totalmente inabitada durante muitos anos. Então imagina uma bomba 3.800 vezes mais poderosa do que a bomba que caiu em Hiroshima e Nagasaki. Dentro desse contexto de Efésios, nessa cidade, aonde atualmente é a Turquia, e já foi a cidade de Constantinopla, que foi invadida pelos muçulmanos no Império Turco-Otomano, a gente, nesse período bíblico, nesse período onde Paulo escreve essa carta, nós percebemos que existia uma grande idolatria. Lá em Atos, no capítulo 19, no verso 28, existe até uma aclamação à deusa Diana, da cidade de Éfeso. A deusa Diana. Existe o grande templo da deusa Diana, na cidade de Éfeso. Essa deusa Diana, inclusive, é aquela deusa que inspirou para que fosse criado aquela personagem da DC Comics, a Mulher Maravilha, que é a Diana, que é uma deusa muito poderosa. Em Atos, no capítulo 19, o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele estava pregando e as pessoas começaram a ficar preocupadas, porque muitas pessoas estavam se convertendo e Paulo estava confrontando a idolatria daquele lugar. Quando ele confronta a idolatria, todas aquelas pessoas que estavam vendendo aqueles ídolos ficaram preocupadas. Assim, vai acabar nosso comércio aqui. Isso
poderíamos comparar talvez aí com cidades igual a gente tem no Brasil, Ouro Preto, Aparecida. Quem já teve a oportunidade de conhecer ou visitar alguma dessas cidades vai ver que como é grande a idolatria, como o comércio de venda de ídolos é abundante, mesmo que eles saibam que ali não há tanto poder assim. Mas aqui não. A grande deusa Diana dos Efésios, ela era muito poderosa. Era a deusa da caça. Era a deusa que conseguia manipular a luz. Ela era filha de Zeus. Dentro da mitologia grega, Zeus é o deus mais poderoso. E ela era filha de Zeus. Então ela tinha muito poder. Os gregos conheciam muito bem aquela mitologia e entendiam que o poder de muitas coisas vinham por meio daquela deusa. Inclusive fizeram um grande templo, que é um dos maiores templos do mundo antigo. E uma das grandes maravilhas também do mundo antigo. O templo da deusa Diana, que ainda existem até ruínas, até hoje, lá. E por que eu estou fazendo essa conexão entre uma bomba tão poderosa e uma deusa, entre aspas, poderosa? Porque para eles, ela era que tinha o poder. E o evangelho e a igreja foi plantada dentro desse contexto, no período em que Paulo permaneceu quase 3 anos ali em Éfeso. Quando a gente olha para o primeiro capítulo de Efésios, que a gente leu anteriormente, nos versos anteriores, a gente vai ver que Deus está formando a sua igreja. E essa igreja ela recebe a bênção de Deus Pai na eleição, a bênção de Deus Filho por conta do seu sangue derramado e da justificação, e a bênção do Deus Espírito Santo, que é o selo e que nos conduz a perseverar. E isso tudo para o louvor da sua glória. 3 deuses não. Um Deus em 3 pessoas. Uma substância em 3 pessoas. Nós cremos que a igreja inicia debaixo dessas bênçãos de Deus e com uma finalidade. A finalidade é o louvor da glória de Deus. Nesse no verso 15 desse capítulo 1 que a gente leu agora, depois de Paulo falar sobre todas essas bênçãos, dentro de um contexto onde as pessoas acreditavam em um poder sobrenatural de um falso Deus, porque existem falsos deuses. Existe um Deus vivo e verdadeiro, mas existem falsos deuses. E os falsos deuses recebem devoção. As pessoas têm devoção por falsos deuses. As pessoas seguem esses falsos deuses. Mas Paulo tem apresentado aqui um poder diferente. E é um poder muito maior do que dessa deusa. E é um poder muito maior do que essas bombas. É um poder que pela palavra foi criada. Por uma palavra foi criado todo o universo. Um Deus tão poderoso que criou todo o universo. Quando a gente começa a pensar, a explorar, a ver o universo, fazer comparações, ver o tamanho dos planetas, ver o tamanho das galáxias, a gente pode não somente ficar maravilhados por conta do tamanho da galáxia, mas ficar maravilhado por conta do tamanho do Deus tão poderoso que criou essas galáxias. Então lá no verso 15, ele começa assim, por isso, pensem bem nessa palavra, por isso é uma conexão da parte anterior com essa parte que nós vamos pensar agora. Depois de Paulo ter falado de todas essas bênçãos, ele vai dizer, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Então, Paulo, que havia permanecido 2 anos no meio daquela igreja, e nesse momento ele estava preso em uma ilha chamada de Malta, ele estava preso naquele lugar, ele ouve falar acerca
daquela igreja que ele plantou. E ele vê duas características muito importantes, que ele destaca aqui. De lá ele ouviu, tendo ouvido, da fé e do amor entre vós no Senhor, para com todos os santos. A gente já sabe que os santos são os eleitos. Em alguns momentos aqui do texto a gente vai ver, ele vai falar os eleitos de Deus, os santos de Deus e a igreja. Os santos são a igreja de Deus. E ele está falando desse amor e dessa fé. E aí a gente pode pensar em dois pilares importantes que uma igreja necessita ter. Obviamente, existem outros pilares. Mas uma igreja que não trabalha com fé e não trabalha com amor, ela não consegue caminhar. Se você não tem fé para a salvação, se você não tem fé para a pregação do Evangelho, para acreditar naquilo que a Bíblia está ensinando, para obedecer aquilo que Deus determinou para que a gente faça para glorificar o nome dele, tanto na missão, tanto quanto nos nossos relacionamentos, a igreja não consegue ter saúde e ela não consegue avançar. Parece estranho eu falar sobre isso, mas eu digo a vocês, meus irmãos, existem pessoas que frequentam as igrejas e não têm fé. Existem pessoas que vão às igrejas, mas elas não acreditam no que está sendo dito ali. E quando acontece o primeiro vento na sua vida, o primeiro deserto na sua vida, elas procuram sempre outros meios, ao invés de procurar oração, ao invés de procurar recurso na palavra para que ela possa alcançar sabedoria e resolução dos seus desafios e contendas e problemas. Procuram a fé talvez em outras coisas. Vou dar um exemplo simples que a gente ouve aí muito. Vamos fazer uma estratégia para que as nossas igrejas funcionem bem. E aí ele vai procurar estratégia na psicologia, ele vai procurar estratégia nas ciências administrativas, ele vai procurar a estratégia no marketing. Essa estratégia de marketing aqui é muito boa. E substituem, muitas vezes, a fé que precisa ser adquirida por meio do ensinamento que a palavra nos traz. A palavra de Deus é orientação, é regra de fé e prática para a igreja. Então essa igreja era uma igreja que possuía fé. Paulo destaca isso. Não existe nenhuma palavra solta aqui sem sentido. Paulo está destacando a fé. Mas ele também está destacando uma outra coisa. Ele está destacando o amor que aquela igreja tem no Senhor pelos santos. Quer dizer, era uma igreja que vivia na prática do amor. Meus irmãos, não é possível que uma igreja possa viver sem amor. A igreja, ela vai ter momentos bons de adoração e louvor a Deus. Vai ter momentos bons de comunhão. Agora, teremos também momentos de desafios. Momentos onde não concordaremos com alguma coisa e precisaremos resolver biblicamente. A igreja vai ter momentos onde vai precisar perdoar muito, porque vai haver ofensas. Já vi pessoas falando assim, não foi do meu jeito não, então quer saber? Vou procurar outra igreja. E eu não quero mais conversa contigo não, porque o jeito que você resolve as coisas aqui para mim não dá. Então essa falta de amor, de compreensão, no sentido de tentar achar, e eu não estou falando aqui da gente aceitar qualquer coisa não, tá? Porque realmente se a gente está em uma igreja que não segue o que as escrituras ensinam, a gente precisa, obviamente, seguir os passos de confrontar e depois, obviamente, se não se resolver, a gente precisa procurar uma igreja bíblica. Um crente vai estar numa igreja bíblica. Procura uma igreja bíblica. Então, mas o amor uns para com outros, a gente tem tolerância. Paulo fala em um dos seus textos que ele diz que o fraco na fé, ele não come carne, ele come legumes.
E a gente tem que suportar. E ele diz ainda, se você por causa do fraco na fé, você precisa deixar de fazer alguma coisa, a gente tem que deixar. E eu digo você, a gente fala assim, pô, mas eu vou precisar deixar de fazer isso porque o sujeito é fraco na fé? Sim. Agora eu digo para você, é temporário. Porque se aquele que é fraco na fé, em algum momento ele não se torna forte na fé, ele está com algum problema. E ele precisa de crescimento. Eu não posso escandalizar o meu irmão por uma coisa lícita que eu faço. Durante um período ele é fraco na fé e eu vou, durante aquele período, ter um pouco mais de paciência com aquele irmão, que ele precisa entender um pouco mais as Escrituras para que em algum momento ele se torne alguém forte na fé. E aquele que é forte na fé é aquele que confia em Deus plenamente e em sua palavra. Então o amor de Deus na igreja é uma das marcas da igreja. O apóstolo João mesmo vai dizer que nós seremos reconhecidos porque nós amamos uns aos outros. Esse convívio, essa família que é formada, a família de Deus, ela é uma família que manifesta amor de Deus. E eu digo a vocês, meus irmãos, amar não é só dizer sim, amém para tudo não, tá? Porque às vezes no amor a gente precisa dizer não, no amor precisa de confrontação, mas no amor é um momento onde também exercemos a misericórdia. No amor é um momento onde a gente assiste nossos irmãos na fraqueza. O amor da igreja é um momento onde a gente pode estar no meio dos irmãos e poder sofrer quando ele sofre e se alegrar como ele se alegra. Tem momentos que a gente vai se alegrar, vai estar em festa, é um casamento, é um aniversário de alguém, mas vai ter momentos que nós estaremos precisando consolar um pai de família que perdeu o emprego, um filho que talvez esteja precisando de ajuda nas drogas porque se envolveu com pessoas erradas e a gente tem que estar ali com aquela família para amar, para poder ajudar, um outro filho rebelde que talvez não queira ouvir o evangelho, alguém que talvez esteja sofrendo com uma situação complicada no seu casamento, alguém que esteja passando por uma necessidade na sua saúde física, que necessite de oração, que necessite de cuidado, mas também alguém que está indo para o caminho errado e você sabe que vai dar no buraco. E aí você precisa chamar aquele irmão em amor também e confrontá-lo. Isso também é amor. Amor não é dizer só amém para tudo. Mas existe confrontação em amor. Meus irmãos, eu fiz uma pesquisa e eu descobri, nessa pesquisa, que existem, eles fizeram uma pesquisa com os 20 países mais generosos. Paulo, ele está olhando para essa igreja e está destacando a fé e o amor. Eu pensei, será que existe o amor, aonde existe uma escala de amor? Eu não achei. Eu achei assim, o marido mais romântico, a esposa mais romântica, mas amor não. Mas achei sobre generosidade. E a generosidade é uma das manifestações do amor. E eu descobri nesses 20 países alguns que se destacam. Vou falar só dos primeiros. Primeiro, Mianmar. Segundo, Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá, Austrália, Reino Unido, Holanda. O que vocês acham que tem em comum nesses países? Todos esses países, ou eles foram formados por meio da fé cristã, ou tiveram muita influência cristã, ou tiveram presença de missionários lá. Eu vou destacar esse primeiro aqui, que é Mianmar. Mianmar, antes de se chamar Mianmar, ele se chamava Birmânia. E na Birmânia, no século XIX, no início do século XIX, foi um missionário para lá. Um missionário talvez que seja um dos mais... que talvez eu admire mais no Senhor. Esse missionário, quando ele chega em Mianmar, ou na Birmânia, ele começa a pregar o evangelho e ele precisava aprender o birmanês. O nome desse missionário é Adoniran Judson. Quando ele chega lá, ele
começa a aprender um pouco do birmanês e ele pega folhetos e começa a traduzir partes do evangelho dizendo quem é Jesus. E começa a distribuir esses folhetos pela cidade. Em dado momento, ele começa a sofrer perseguição. Essa perseguição o levou à prisão e pegaram os folhetos que ele tinha e destruírem aqueles folhetos. Quando ele foi para a prisão, ele foi obrigado a caminhar sobre brasas durante várias vezes, a ponto a sola do pé dele soltar e ele andar com dificuldade para o resto da vida. Eles colocavam ele pendurado numa cela suja, com o rosto no chão, esfregando no chão, e em alguns momentos eles jogavam vermes no seu rosto. Ele permaneceu ali durante muitos anos, alguns anos. E depois, ele permaneceu naquele país. Mais ou menos aí, 10 anos, ele recebeu mensagem de que havia algumas pessoas se convertendo. Quando ele recebeu a notícia da junta missionária, ele falou, não, esses não são crentes de verdade. Ele sabia quem era. Agora você imagina, meu irmão, você permanecer sozinho em uma nação aonde ninguém se converte como missionário 10 anos. E a história dele fala que ele permaneceu durante um período até em depressão por conta disso. Depois de alguns anos, ele encontra uma pequena comunidade. E essa comunidade está lá, fazendo culto a Deus. Por volta aí, menos de 50 pessoas. E eles estão fazendo culto a Deus. Quando o Adoniran Judson chega naquele lugar, ele pergunta, vocês estão cultuando a Deus? Ele falou, sim. E aí eles dizem, quem pregou o evangelho para vocês? Eles dizem, nós lemos nesse folhetinho aqui. Nós nos convertemos por esse folhetinho e nós adoramos. E Adoniran Judson tinha o resto dos folhetos todos. Então, foram 10 anos daquele homem pregando num lugar onde não tinha fruto. Mas depois ele começou a plantar igreja onde aquela nação começou a ter milhares de crentes. Milhares. E hoje ela é conhecida como Mianmar. O Ronaldo Lindório, que é um missionário muito capaz no Brasil, da igreja presbiteriana, ele conta que foi feita uma pesquisa em Mianmar hoje, e mesmo sendo um dos países mais fechados, você não pode entrar lá com o evangelho. Eles têm milhares de crentes naquele lugar. Milhares. E eles foram fazer uma pesquisa e descobriram, como que vocês ouviram do evangelho? Quem pregou para vocês? Eles disseram, foi minha mãe. E ele falou, quem pregou para sua mãe? Foi minha avó. E quem pregou para sua avó? Foi minha bisavó. Então o fruto da pregação de Adoniran Judson permaneceu naquele país durante muitos anos. E aí, por que eu destaco isso juntamente com esses outros países? Manifestação de generosidade. Manifestação de amor. Uma igreja, ela é sal da terra e luz do mundo. Então a igreja, ela vai influenciar, se é a igreja mesmo do Senhor, se é uma igreja verdadeira, ela vai influenciar o contexto onde ela vive. Então a forma que aquela igreja era conhecida, ela era conhecida de longe. E Paulo, ele vai fazer uma oração de gratidão e vai fazer 2 petições. No verso 16 ele vai dizer, não cesso de dar graça por vocês e fazer menção de vós em minhas orações. Agora, nós imaginamos que Paulo está fazendo ações de graças e ele está fazendo também petições em relação a essa igreja. As ações de graça de Paulo é por causa de saúde daquela igreja. A gente vai caminhar até o final de Efésios e vai ver que eles precisam de conselhos em muitas áreas.
na batalha espiritual, no relacionamento com a família e no relacionamento entre si. Não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que tinha uma fama de longe. Da fé, do amor. E Paulo está agradecendo a Deus. Está louvando a Deus. E ele está fazendo petições. Então entenda que não é só quando as coisas estão ruins que a gente vai fazer petições. Normalmente nós somos assim, né? Daqui a pouco começa a aparecer nos grupos da igreja. Eu gostaria de pedir pelo irmão fulano de tal. Eu gostaria de pedir oração pelo fulano de tal. Quando a gente vai nos nossas reuniões de intercessão, a gente vai ver a lista de oração lá, né? Sempre petição por alguma coisa. De vez em quando aparece um lá que fala assim, eu só quero agradecer. Já viu isso? Eu só quero agradecer. Mas nós precisamos também orar, continuar orando e agradecendo quando as coisas também vão bem. Nós podemos ser provados tanto na escassez, mas nós também podemos ser provados na riqueza. Nós podemos ser provados na saúde extrema. Nós podemos ser provados quando tudo vai bem. E nesse momento, a gente lembra do que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Para que a gente seja livre do mal. Para que a gente possa resistir ao pecado. Então, Jesus ele não estabelece circunstâncias. Não, olha, quando as coisas estiverem difíceis, vocês vão orar. Quando as coisas estiverem muito boas, aí vocês não precisam orar tanto. Então, Paulo lembra aqui a nós que nós precisamos ser gratos. Precisamos ser gratos e precisamos permanecer em oração em todo o tempo. E é por isso, meus irmãos, que devocional é uma coisa fantástica. Devocional é algo demais, porque você tem sempre, todos os dias, um motivo para oração, um motivo para que você possa agradecer a Deus, um texto bíblico para você meditar. Porque se deixar por nós, se não tiver uma disciplina de devocional, vou falar por mim, tá? Que eu sou um pecador, a gente não tem aquela rotina diariamente de pegar a Bíblia para poder ler todos os dias. Então, por isso que em algum momento da minha vida eu falei, não, eu preciso estar em contato com a palavra de Deus todos os dias. Eu preciso meditar nas Escrituras todos os dias, orar todos os dias. O Lutero orava todos os dias 1 hora. Mas ele tinha dia que ele dizia assim, hoje o dia vai ser difícil, eu preciso orar 2. E ele permanecia 2 horas em oração. Nos desafios que ele enfrentou, talvez, tudo que ele enfrentou, talvez muitos de nós, em toda a nossa vida, não vamos enfrentar. Mas ele vencia aqueles desafios por meio da oração. E aí, Paulo, ele vai fazer 2 petições. A primeira coisa que ele vai dizer lá no verso 17, ele vai dizer, as orações dele pedia, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e revelação. Vamos falar sobre sabedoria e revelação. Quem vai conceder? Deus. Falando aqui sobre Jesus encarnado e glorificado. Deus concede, Deus Pai, o Pai da glória, concede espírito de sabedoria. Quer dizer, uma sabedoria que vem do Espírito. Uma sabedoria que é comunicada do Espírito à igreja. E se a gente for ao dicionário para poder ver o que é sabedoria, eu pesquisei tanto no dicionário quanto no grego, onde tem essa palavrinha nesse texto, que é a palavra conhecida como Sofia, né? A gente conhece muito bem essa palavra, Sofia, bota até o nome do filho de Sofia, né? Na escola do teu filho deve ter alguma Sofia lá, né? Todo mundo que conhece essa palavra falou, botar o nome do meu filho de Sofia. Bonito, né?
que é sabedoria. A filosofia, filo é amor, é uma das palavras para amor, filosofia, amor à sabedoria. O que é essa sabedoria? Tanto no dicionário atual, quanto no dicionário, no sentido dessa palavra grega. É inteligência ampla em diversos assuntos. Ciência do conhecimento, de dar bons conselhos. Então, uma pessoa sábia é uma pessoa que ela tem uma inteligência ampla, ela conhece sobre vários assuntos. Vai conversar com ela sobre mercado de investimento, ela sabe um pouquinho lá. Vai falar com ela sobre física, ela sabe. Vai falar para ela sobre cultura geral, histórica, ela sabe. Vai falar sobre geografia, sabe? Ela sabe a hora certa de falar, ela sabe a hora certa de não falar, ou ela se esforça com isso. Ela sabe dar bons conselhos. Ela tem sabedoria. E essa sabedoria é uma sabedoria que, no nosso caso, não pode ser uma sabedoria que não provenha de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 10, capítulo 11, no verso 2 diz assim, vou ler a partir do verso 1. Diz assim, do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Está falando da geração de Jessé, da onde veio Davi, da onde veio Cristo. E aí diz o seguinte, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então aqui ele está falando sobre Jesus, aonde nós buscamos sabedoria. Buscamos sabedoria no Senhor. Lá em Provérbios, no capítulo 9, no verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aonde tem sabedoria? A fulano não sabe, ele tem 2 faculdades, tem um mestrado, tem um doutorado, um PhD. Nem sempre ele é sábio. A gente vai ver muita gente capaz na política, com muitos títulos. E a gente consegue ver uma gestão sábia na política. É difícil a gente olhar para a política e ver uma gestão sábia. Ver pessoas sábias ali lidando com os problemas. Parece que cada vez tem uma confusão maior. Mas a palavra diz que para que se haja sabedoria, precisa haver temor do Senhor. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, a prudência. O conhecimento do Senhor é a prudência. O nosso olhar em busca de sabedoria precisa estar em Deus. O apóstolo Tiago, na sua carta, ele vai dizer, todo aquele que quer sabedoria, buscar a sabedoria, ele precisa fazer o quê? Buscar em Deus. Que ele dá. A Bíblia dá. Diz que ele dá e nada lhes impropera. Essa palavra impropera quer dizer... Sabe quando você dá alguma coisa e você fica falando assim, ó, toma aí, ó, te dei, hein? Te dei. Tá? Ó, depois você tá me devendo aí alguma coisa, que eu te dei alguma coisa aí, então... Depois você pensa bem aí, você vai querer, sabe? No português, claro, que o sujeito fica jogando na cara. Já viu essa expressão? Fica sempre repetindo a mesma coisa. Mas a Bíblia diz, peça sabedoria ao Senhor, porque Ele te dá. E nada lhes impropera. Quer dizer, Ele não vai ficar te cobrando depois. Então, a nossa... Já fez isso em algum momento? Você fala, Senhor, me dá sabedoria para lidar com essa situação. Eu penso sempre em tantos desafios que eu passo na minha vida, eu imagino que você possa passar também. Às vezes eu quero falar alguma coisa, eu quero dirigir alguma situação, mas eu falo, não é o momento certo. Senhor, me dá sabedoria para falar no momento certo. Não é agora a hora de falar.
Se a gente fala coisas, às vezes, com as pessoas no momento errado, as pessoas elas estão com o coração fechado, não adianta nada. Nada. Se você vai dirigir uma palavra a uma pessoa que está com o coração fechado, não adianta nada. Pode ser que até em algum momento esse coração se abra e ela se lembre. E eu não estou dizendo que a gente não precisa fazer. Mas a melhor coisa é fazer a coisa certa no momento certo e da forma certa. Se a gente fizer a coisa certa no momento errado, não funciona. Se a gente fizer a coisa errada no momento certo, piorou. Se a gente fizer a coisa certa da forma errada, também não dá resultado. Eu preciso resolver uma situação, mas eu resolvo com ira. Eu preciso resolver, mas estou fazendo da forma errada. Eu preciso resolver uma situação. Eu vou com sabedoria, mas não está no momento certo. Tá? É hora de dormir, está todo mundo cansado, pelo amor de Deus. Sabe, seu funcionário, você tem um funcionário no seu trabalho, é a hora de você conversar com ele, o sujeito está na hora de sair. Ele vai te dar uma atenção pela metade. Procurar a hora certa, o momento certo. Então Paulo, ele vai dizer, ele vai pedir isso, para que essa igreja, ela tenha sabedoria. E a segunda petição que ele diz, ele pede por revelação. Ele diz assim, para que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha, gente, revelação no conhecimento de Deus. E eu preciso lembrar aqui alguma coisa. Quando a palavra de Deus ela fala sobre revelação, revelação é o seguinte: aquilo que está escondido e apareceu. Por exemplo, o Apocalipse é uma revelação, é o livro das revelações, né? Então, a revelação é aquilo que estava escondido e apareceu. Não é, como muitas pessoas acham, uma intuição premonitória. O que é uma intuição premonitória? É quando alguém chega para você e fala assim, olha, Deus está dizendo que você vai fazer isso. Deus está dizendo que você vai dizer isso, que ela quer prever o futuro. Não é isso. Revelação é quando você olha para o texto bíblico e você não está entendendo, mas ele é claro para você. Deus ele vai te dar um espírito de revelação. É o próprio Espírito Santo que vai nos ajudar a ler o texto e entender. Eu tive uma revelação do texto. O sujeito fala, olha, eu descobri isso e você vai ver que não tem nada a ver às vezes. Não, isso não é revelação. Às vezes tem gente que fala, eu tive uma revelação do texto e fala uma coisa mirabolante que não tem nada a ver, mas como ele é muito especial, aquilo foi revelado só a ele. Isso não existe. Se você quer revelação, é a leitura do texto bíblico. O texto bíblico já é revelação, que a gente chama de revelação especial. A revelação geral, ou revelação natural, é a natureza, que diz lá em Romanos capítulo 1, quando Paulo fala que nós somos indesculpáveis de conhecer a Deus. Porque quando a gente olha para a natureza, só reforçando aqui, a natureza não é Deus, tá? Mas quando a gente olha para a natureza, a gente fala, existe um Criador. O cristão, quando vê o sol, fala, quem criou esse sol tão poderoso? O mundano, quando olha o sol, fala assim, o sol é muito poderoso. E começa a adorar o sol. Quando olha Júpiter, e é por isso que o mundo greco-romano tinha tantos deuses chamados por nome de planetas. E aí, o sujeito vai olhar e vai falar assim, olha, aqui, existe um grande Deus, aonde essa estrela tão fantástica que está ali, que seja por nome de um Deus, que seja por nome da estrela em si, foi o próprio Deus que criou. Então, a revelação não é algo que vai dar especialmente para alguém diferente, que tem um dom diferente na igreja. O Espírito Santo está em nós. A partir do momento que alguém entrega a vida a Cristo, o Espírito passa a habitar naquela pessoa. E a partir dali, Deus pode manifestar muitos dons. Então, é muito confuso nos tempos de hoje a gente falar sobre revelação, porque a gente ouve muito falar sobre isso. Mas a revelação é a palavra de Deus. A revelação bíblica
dada a nós, é aquilo que estava escondido, é aquilo que nós não tínhamos, mas em algum momento Deus, por sua bondade, ele se inclinou e disse assim: eu estou aqui, eu sou imanente, eu sou transcendente, eu vou me tornar imanente, eu vou passar a colocar a minha vontade e ensinar essa minha vontade ao meu povo. Eu vou me revelar ao meu povo. Isso por bondade de Deus. E ele faz isso por meio das Escrituras. Então isso é revelação. E Paulo, ele chama o povo e ele pede a Deus para que Deus dê essa revelação. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 10, diz assim: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do Espírito, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então esse entendimento é um entendimento dado pelo Espírito. É um conhecimento dado pelo Espírito. No verso 18 ele diz: iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória, a sua herança nos santos. Essa esperança do chamamento é a nossa esperança daquilo que nós fomos chamados. Para que nós fomos chamados? Para que nós fomos eleitos? O que lá nos versos iniciais de Efésios diz qual é a esperança do nosso chamamento? Nós fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis no Senhor. Então a palavra, aqui no próprio texto de Efésios, ele vai falar essa esperança que Deus nos dá é para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Essa esperança na eleição, essa esperança está na eleição de Deus, no sangue de Jesus que foi derramado por nós e no Espírito Santo que nos faz perseverar. Aquilo que a gente chama de doutrina da perseverança dos santos. Por que nós perseveramos? Por que eu persevero? Será que é porque eu sou especial, forte? Não. Por que nós perseveramos na nossa vida cristã? Quanta coisa já aconteceu com cada um de nós aqui, desafiadora, e nós permanecemos na fé, e você permaneceu na fé. Algumas pessoas não. Mas quem dá condições de nós permanecermos na fé é o Espírito Santo. Até o filho pródigo, que era filho, que se desvia, Deus provê condições terríveis para que ele possa passar e ele possa voltar. O eleito, até quando ele está querendo andar fora, ou ele se desvia do caminho, Deus provê condições para trazer ele de volta novamente. E aí ele vai falar sobre qual é a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória na herança dos santos. Lá em Isaías, capítulo 53, no verso 11, diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento. Justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará
sobre si. Então, Jesus, ele levou a nossa iniquidade. O fruto do seu penoso trabalho, da sua humilhação. Jesus, quando encarna, ele está num estado de humilhação. Jesus, quando está aqui, ele abriu mão da sua glória. E ele está nesse estado de humilhação. O penoso trabalho de Cristo já é um estado de humilhação, um estado de perseguição, até o momento em que ele vai à cruz. E esse penoso trabalho dele tem um fruto. E o texto diz que a glória da sua herança nos santos. Essa herança não é, ele não está falando da herança, minha herança, mas ele está falando da herança de Deus, que viu o fruto do penoso trabalho dele, se alegrou. Futuro de uma igreja glorificada no céu. Essa esperança, ela tem uma relação direta com o fruto desse penoso trabalho do Senhor. Lá em Atos, no capítulo 20, no verso 28, diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, ao qual ele comprou com o seu próprio sangue. Está aí a herança. A herança está aqui. Cristo nos comprou pelo seu próprio sangue. Verso 19. Ao qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Olha aqui. Aparecem algumas palavras aqui. Suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Aqui essa palavra poder que aparece, ela é a palavra dunamis, ou dinamis, que da onde vem a palavra dinamite. É uma explosão. Ele tá usando uma palavra aqui que tem a ver com poder, uma explosão. E essa também aparece uma outra palavra aqui também chamada energeia, né, onde vem a palavra energia. Tá? Não é para complicar não, gente. É só a gente lembrar de dinamite, que explode. Uma pessoa que vai numa pedreira, você vai ver lá, existem dinamites explodindo. E energeia, que é energia, que é isso aqui, ó, que é uma energia. Então ele usa essas palavras e algumas outras aqui para falar sobre a plenitude e a eficácia desse poder. Ele vai falar que existe uma plenitude e uma eficácia. Esse Deus, ele é poderoso. E aí ele ainda continua falando que exerceu nele na ressurreição dentre os mortos. Você recorda que no Antigo Testamento houve um milagre de ressurreição de Jesus? Houve um milagre de ressurreição de Deus. Deus ressuscitou pessoas no Antigo Testamento. Pelo menos eu me lembro de um aqui. No Novo Testamento houve ressurreição, eu me lembro de 2. Agora, a ressurreição de Cristo, o poder da ressurreição, ele está falando desse poder da ressurreição, da ascensão, da entronização. É o poder que reina sobre a igreja. É diferente. Houve ressurreições, mas esse poder da ressurreição de Cristo é o poder que atua no governo da igreja. A consumação da obra de Cristo veio depois a sua ressurreição e ascensão. E é baseado nessa ressurreição e ascensão que Deus irá reinar e governar sobre a sua igreja. No verso 21,
acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e nome que possa se referir, não no presente século, mas também no vindouro. Ele está ampliando esse poder. Nome nesse presente século, em todos os séculos, e todo o ser de vida inteligente. E aí, quando ele fala sobre... Aqui ele está falando sobre seres celestiais. Acima de principados e potestades. Quando se fala de principados e potestades, ele está falando de seres celestiais que estão acima de nós. E ele não está fazendo uma divisão aqui se é anjo bom ou anjo ruim, se é anjo caído ou se é anjo da sua hierarquia lá, Gabriel, Miguel, querubins, serafins, não. Ele está falando, e nem está falando se é Satanás, seus demônios. Ele está falando que Jesus está acima, o poder de Cristo está acima de todos os principados, potestades nesse tempo e em todos os outros tempos. Lá no verso 22, ele vai dizer: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja. Jesus, ele tem a preeminência sobre a igreja. Lá, finalizando agora, verso 23, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. E eu quero finalizar falando que a igreja não é um povo tão fraquinho assim quanto as pessoas imaginam. A igreja não é um povo que está aí sofrendo perseguição, que parece que vai ser destruído, parece que vai ser eliminado do mundo, que os governantes do mundo, todos parece que têm anunciado aí uma perseguição contra a igreja e ela vai acabar. Gente, Nero já teve essa ideia. Nero pôs fogo em Roma e acusou os cristãos, eles foram perseguidos. A gente sabe que os romanos fizeram coisas terríveis com os cristãos. A igreja cristã, ela sempre foi perseguida. Mas a palavra diz que as portas, que o inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor vai resistir, porque o poder dela é muito maior do que uma bomba que destrói, mais do que Hiroshima e Nagasaki. O poder da igreja está alicerçado ele não está alicerçado num falso Deus, onde, teoricamente, controla as estrelas, controla o céu, controla todas as coisas. O poder de Deus está alicerçado em Cristo Jesus. Dinamis, poder, energia criadora. Não no sentido de energia, tá? Mas estou usando a palavra que ele coloca aqui. Mas Deus Todo-Poderoso, Santo, puro, Criador dos céus e da terra, que ressuscitou com poder. Quem é o maior inimigo? Nosso maior inimigo, que a gente vai se encontrar com ele daqui a um momento, é a morte. E aí a palavra fala que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Então Jesus, ele vence a morte. E ele abre o caminho. E por esse novo e vivo caminho que ele concedeu, nós vamos caminhar e trilhar. Então a igreja, ela é o corpo de Cristo, sendo reinada por ele aqui na terra. Nós precisamos representar o Senhor aqui na terra. Levar o nome do Senhor. Às vezes as pessoas falam assim, lembram lá dos 10 mandamentos? Não tomarás o nome do Senhor em vão. Eu não posso ficar falando muito o nome de Jesus não, porque senão eu vou pecar. É isso? É também. Mas é muito mais do que isso. É assim, aonde você anda, você toma o nome de Jesus com você. Você leva o nome de Jesus com você. Eu tô aqui, eu vou, sei lá, fazer um exorcismo. Eu faço o quê? Em nome de Jesus. Porque eu estou em nome de Jesus. Quem não está em nome de Jesus não faz. Eu prego o evangelho e eu estou pregando em nome de Jesus.
Por quê? Porque eu carrego esse nome. Qualquer lugar que eu for, eu carrego esse nome. E é por isso que Jesus ele é tão radical em um momento que ele diz: todos aqueles que escandalizaram algum desses pequeninos, é melhor que amarre uma pedra de moinho ao pescoço e atire ao mar. Jesus está mandando se matar. Tá, e vai pro inferno. Se alguém escandaliza, aquele que escandaliza, Jesus está falando, se mata. Então a igreja, ela precisa representar Jesus. Eu quero mexer com você nesse momento para que você se lembre que não é só quando a sua esposa está perto te olhando, o seu marido está te olhando, a sua mãe está te olhando, ou o seu chefe está te olhando. Mas é Jesus que está ali, presente com você. Hoje a gente parece que vive um Big Brother, né? O tempo todo, né? As pessoas querem fazer coisa errada, elas fazem, tem uma câmera filmando ela ali. É mais ou menos isso. E hoje o povo está sendo exposto nos seus pecados. Cada hora o sujeito faz uma coisa errada, daqui a pouco está lá no YouTube. Daqui a pouco está no Instagram, daqui a pouco está na rede social. Parece que Deus está revelando o coração das pessoas que estão achando que não tem nada acontecendo em volta delas. Mas essa é a consciência que a gente tem que ter. Se a gente anda na rua e fala assim, meu Deus, não vou fazer nada errado aqui porque tem uma câmera. A gente tem que pensar que nós estamos tomando esse nome para nós. E nós somos chamados de santos aqui na Terra. Além disso, nós somos aqueles que vamos prover, por meio da palavra e da pregação, oportunidade de redenção. Pregar o Evangelho e prover oportunidade de redenção. Para que outras pessoas conheçam Jesus. Para que outras pessoas possam se reunir à igreja do Senhor. E para que outras pessoas possam também se tornar adoradoras. E o nome do Senhor seja ainda mais glorificado. Amém? Quero orar nesse momento.